O que diz Romanos 8? Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, estamos todos aqui, me libertou da lei do pecado e da morte. Agora veja o que acontecia com a lei. Porque pela fé cumprimos a lei. Ouça, diz, porque o que era impossível para a lei, o que era para a lei impossível, por ser fraca por causa da carne, Deus enviou seu Filho na semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. O que significa condenar o pecado na carne? Que você, pela fé, cumpriu os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, tudo o exigiu Moisés, que ninguém pôde cumprir. Deus teve que se vestir de carne para cumprir a lei, e agora Deus te imputa o mesmo cumprimento. Você é como Jesus Cristo, você é perfeito, você cumpriu a lei. Ouça, hello! Ouça, glória a Deus. Ei, faz sentido que Paulo falou à congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Eu tenho que defender todos os pastores aqui de Miami, porque os judeus os superam em conhecimento. Você sabe que estes são homens alfabetizados que estudam bem a Torá na versão original, em grego, em hebraico, e então pegam esses pobres pastores que não conhecem, o que sabem é gritar e expulsar demônios. Você sabe, e falar sobre o diabo e o inferno, e não se vista assim, não vá à praia, é tudo o que sabem dizer, proibições, então você ganha a confiança deles. E então há outros por aí que dizem, talvez você seja judeu. Talvez o seu sobrenome seja Pérez com S, porque os judeus tiveram que esconder o Z, mas você é Pérez com Z. E então, observe cuidadosamente que talvez você venha de tal tribo. O que importa para você sobre a tribo de onde você vem? Se aqui diz que os da circuncisão e os da incircuncisão, ambos devem chegar à lei da fé. Todos esses judeus têm que vir da lei da fé para serem justificados. Veja o que diz aqui, versículo 31 de Romanos capítulo 4. Anulamos então a lei pela fé? Diz que de maneira nenhuma, mas a confirmamos. Diz que a confirmamos. Romanos capítulo 4, verso 31. 3:31, por que eu falei 4? 3:31. Agora veja o que diz, verso 30, porque Deus é um. Deus é um, Deus não são três, entende? Agora Deus era 3 antes da cruz. Você não deveria dizer depois da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso já passou. Essa manifestação foi uma manifestação que Deus mesmo usou para confundir, para que o crucificassem. Porque se Jesus dissesse que era Deus, imagina, quem mataria Deus? Quem se atreveria a mexer com Deus? Mas para que ele pudesse ser crucificado, ele disse que meu Pai é maior que eu e enviará o Espírito. Assim se fazia passar por 3. Mas após a cruz, ele voltou para onde estava. Deus é um. Você não deve dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os católicos falam que esse é o mistério da Santíssima Trindade. Que mistério? Isso já não é nenhum mistério. Isso é um jornal de ontem. É uma receita de 2000 anos atrás, velha. Depois da cruz, Deus é Deus, um único Deus.